E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um tema obscuro, sinistro e, honestamente, bastante perturbador. Vamos falar sobre as maneiras mais cruéis que os humanos já inventaram para executar uns aos outros. Preparem-se para ter suas mentes explodidas, porque estamos prestes a descobrir algumas das penalidades de morte mais brutais da história. Esses castigos foram elaborados para infligir o máximo de dor e sofrimento, e definitivamente farão vocês agradecerem por vivermos nos tempos atuais. Não há bicho mais cruel que o homem, né? Então vamos lá. Gente, imaginem só. Vocês estão lá, tranquilos, com água na canela, sentindo as ondas do mar. Gostosinho, né? Agora imaginem que vocês não conseguem sentir a areia entre os dedos, nem a correnteza puxando. Em vez disso, vocês sentem um peso insuportável arrastando vocês para baixo, para o fundo, para a escuridão. É exatamente assim que alguém se sentia ao ser vítima de uma execução com sapatos de cimento. Esse método brutal, popular entre os mafiosos americanos, era tão simples quanto aterrorizante. Primeiro, eles sequestravam a vítima. Podia ser um XD9, um rival, qualquer um que tivesse tirado o azar com eles. Aí vinha o cimento. Eles enfiavam os pés da vítima em um balde, às vezes com ela ainda consciente, e enchiam até a boca com um cimento fresco. Dá para imaginar o pânico tomando conta à medida que aquela massa pesada e áspera ia endurecendo em volta dos seus pés? Você ficaria completamente imobilizado, um alvo fácil, ou melhor, um alvo afogado. A vítima, agora carregando aquelas botas improvisadas de concreto, era levada para o ponto de água mais próximo. Podia ser um rio, um lago, até mesmo o oceano. E então, com um splash, adeus. O peso do cimento a arrastava direto para o fundo, deixando-a à mercê de uma morte lenta e agonizante por afogamento. E a pior parte? Não tinha escapatória. Não importava o quanto se debatesse, era impossível se soltar daquela tumba de concreto. Os sapatos de cimento garantiam que as vítimas não apenas morressem, mas desaparecessem sem deixar vestígios, engolidas pelas profundezas. O terror de saber o seu destino, a água fria e sufocante enchendo seus pulmões enquanto você afunda cada vez mais fundo. Um verdadeiro pesadelo. A máfia usava esse método para mandar um recado bem claro. Se cruzar o nosso caminho, vai dormir com os peixes. Literalmente. Esse método brutal era um lembrete assustador do poder e da crueldade da máfia. Beleza, se segurem nas cadeiras, porque essa próxima história parece ter saído de um filme de terror. Estamos falando de empalamento, um método tão grotesco, tão agonizante, que é difícil até de imaginar o sofrimento que causava. E o responsável por torná-lo infame? Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador, a inspiração por trás do lendário Conde Drácula. Vlad, o Empalador, governou a Valáquia, atual Romênia, no século XV. Ele era conhecido por sua crueldade extrema, e o empalamento era seu cartão de visitas. Imaginem só, uma estaca gigante de madeira, afiada como um lápis, fincada no chão, ameaçadora. Agora, imaginem essa estaca sendo lentamente, deliberadamente, trespassando o corpo da vítima. Às vezes, atravessava o ânus ou a vagina, outras vezes, o peito ou o abdômen. Vlad era famoso por sua atenção aos detalhes quando se tratava de empalamento. Ele frequentemente mandava untar a estaca com óleo e posicioná-la cuidadosamente para que não atingisse nenhum órgão vital, prolongando o sofrimento da vítima por horas, até dias. A pessoa agonizava naquela estaca, seu próprio peso a puxando lentamente para baixo, cada movimento uma nova onda de dor excruciante. O reino de terror de Vlad, o Empalador, pode ter ficado para trás há séculos, mas a brutalidade de seu método preferido de execução ainda hoje arrepia até a alma. Se preparem, porque essa próxima é para os fortes.
vamos falar sobre a morte por serra, um método de execução tão horrível, tão grotesco, que é difícil acreditar que já foi usado. Imaginem só, ser pendurado de cabeça para baixo, o sangue indo todo para a cabeça, o mundo girando ao seu redor. Seus braços estão amarrados, suas pernas estão presas, você está completamente indefeso. Agora, imaginem isso, uma serra afiada e serrilhada cortando seu corpo, lentamente, metodicamente, partindo você ao meio. Essa era a realidade macabra da morte por serra. Esse método agonizante de execução foi usado em diferentes partes do mundo ao longo da história, da antiga Pérsia à Europa medieval. A vítima muitas vezes era pendurada de cabeça para baixo para prolongar seu sofrimento. Essa posição garantia que o sangue fluísse para a cabeça, mantendo-a consciente pelo maior tempo possível durante o suplício. Os carrascos então começavam a serrar a vítima ao meio, começando pela virilha e subindo lentamente. Vocês conseguem imaginar a dor excruciante, a sensação da serra rasgando sua carne, o som dos seus próprios gritos ecoando em seus ouvidos? É coisa de filme de terror. A morte por serra não era apenas sobre tirar uma vida, era sobre enviar uma mensagem. Pessoal, preparem-se porque essa próxima é realmente pesada. Estamos falando sobre o escafismo, um método de execução persa antigo tão cruel, tão completamente horrível, que é difícil acreditar que tenha sido realmente praticado. A palavra escafismo vem da palavra grega skafe, que significa barco ou canoa. E acreditem, essa é uma dica e tanto sobre o que esse método significava. Era assim que funcionava. Primeiro, eles despiam a vítima e a amarravam firmemente dentro de um pequeno barco raso ou em um tronco oco. Às vezes, eles até usavam 2 barcos, prendendo-os com a vítima presa dentro. Mas é aqui que a coisa fica realmente sinistra. Eles não deixavam a vítima morrer de insolação. Não, não. Isso seria misericórdia demais. Em vez disso, eles a forçavam a ingerir uma mistura de leite com mel. Muito, muito leite com mel. Você deve estar pensando, leite com mel? Não parece tão ruim assim. E você estaria certo em circunstâncias normais. Mas nesse caso, era a receita para uma tortura excruciante. A mistura causava diarreia severa e, sem ter para onde ir, os excrementos se acumulavam dentro do barco, apodrecendo sob o sol quente. Como se não bastasse, eles então untavam a pele exposta da vítima, rosto, braços, pernas, tudo, com ainda mais leite e mel. Por quê? Para atrair insetos, é claro, moscas, vespas, besouros, qualquer coisa que pudesse sentir o cheiro doce e pútrido invadia a vítima indefesa. Imaginem o horror de sentir aquelas criaturas rastejando por todo o seu corpo, mordendo, picando, se enterrando em sua carne. Os dias se transformavam em noites enquanto a vítima lentamente sucumbia à desidratação, fome, sepse e ao ataque implacável dos insetos. Preparem-se para ficarem chocados, porque este próximo método de execução é realmente horripilante. Estamos falando da sopa humana, uma prática brutal que acontecia em Madagascar e que vai gelar a espinha de vocês. Imaginem só, um caldeirão gigante cheio de água, fervendo e soltando fumaça sobre uma fogueira. Agora, imaginem um ser humano, amarrado e indefeso, sendo mergulhado naquela água fervente. Essa era a realidade cruel da sopa humana. Essa forma horrível de execução era reservada para aqueles acusados de bruxaria, adultério ou traição. Os condenados eram frequentemente amarrados pelos pés, às vezes em grupos, e então submersos no caldeirão de água fervente. Vocês conseguem imaginar a agonia? A dor lancinante enquanto a água fervente queimava sua pele, a sensação de sua carne cozinhando de fora para dentro? É um nível de sofrimento difícil até de imaginar. Os gritos das vítimas deviam ser de gelar o sangue enquanto se debatiam e convulsionavam na água fervente,
tentando desesperadamente escapar da dor insuportável. Mas não havia escapatória, nem piedade, apenas a certeza agonizante de uma morte lenta e excruciante. A sopa humana permanece como um exemplo assustador do lado obscuro da humanidade. Muito bem, pessoal. Guardamos a pior para o final. Essa aqui não é para os fracos de estômago. Estamos falando de ser arrastado e esquartejado. Um castigo tão brutal, tão completamente horrível, que é difícil acreditar que já foi considerado justiça. Este método de execução era usado principalmente na Inglaterra para os crimes mais graves, como alta traição. E quando eu digo graves, eu quero dizer realmente graves. Estamos falando de crimes contra a coroa, como conspirar para derrubar o rei ou a rainha. Agora vamos aos finalmente, a realidade cruel de ser arrastado e esquartejado. Primeiro, o condenado era amarrado a um painel de madeira, às vezes chamado de grade, e arrastado por um cavalo pelas ruas. Vocês conseguem imaginar a humilhação, os solavancos e arranhões enquanto você é arrastado pelos paralelepípedos, a multidão vaiando? Mas isso era só o começo. Em seguida, vinha o enforcamento. Mas aqui está o detalhe. Eles não enforcavam a pessoa até a morte. Eles a cortavam da forca enquanto ainda estava consciente, seu corpo tomado pela dor. Então vinha a parte verdadeiramente horrível: o esquartejamento. O carrasco abria o abdômen e removia os intestinos, muitas vezes enquanto a pessoa ainda estava viva. E se você achou que não podia piorar, pense de novo. O carrasco então queimava os órgãos internos na frente da vítima ainda consciente. Nossa, gente! Acabamos de conhecer alguns dos métodos de execução mais brutais e desumanos já idealizados. É de partir o coração, e serve como um lembrete da capacidade de crueldade que existe dentro de nós. Mas digam aí, se vocês tivessem que escolher uma forma de morrer, qual seria? Deixem suas respostas nos comentários abaixo. Fiquem ligados para mais fatos chocantes e misteriosos no nosso canal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever.